A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão bíblica da Palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículos 12 e 13, que nos diz: E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Aleluia. Esse contexto nos leva a entender e a vivenciar dois momentos distintos na vida do profeta Elias. Se lermos o primeiro livro de Reis, capítulo 18, você vê Elias numa fase áurea, confrontando Jezabel, os profetas de Baal e Aserá, e o Senhor respondendo com fogo. E Elias muito motivado na sua carreira ministerial, dentro do plano de Deus, para a pureza, a transformação daquele povo. Embora que o plano era de Deus e no tempo de Deus para que Israel voltasse às suas raízes. No entanto, o capítulo 19 do primeiro livro de Reis já mostra Elias deparando-se com a sua humanidade, com as suas decepções, fragilidades, depressão. E ele se encaverna, ele entra numa caverna. Após o período da seca de 3 anos e meio, aquilo que Tiago nos relata em Tiago 5:17, Elias, homem, sujeito às mesmas paixões, homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, orou ao Senhor uma vez e cerrou a chuva, orou novamente e a chuva voltou. E nesse contexto histórico de Elias, ele foi para Sarepta, profetizou sobre a casa da viúva, o Senhor o sustentou, milagres aconteceu. Ele volta após esse período onde Deus o escondeu, 3 anos e 6 meses, se apresenta a Acabe, é rotulado como perturbador de Israel, e ele retruca com autoridade a Acabe, dizendo: não, eu não sou perturbador de Israel, tu és o perturbador de Israel, tu e a tua casa, que tem profanado o Deus verdadeiro, curvado diante os Balaíns, e faz um desafio de fogo lá no Monte Carmelo. E o nosso Deus respondeu com fogo. E Elias estava esperançoso, motivado quanto à restauração de Israel. Parece que para ele estava dando tudo certo, mas chega um momento que ele se decepciona pela continuidade da idolatria e ele é ameaçado por Jezabel através de uma palavra de morte, um decreto de morte: assim como tu fez com meus profetas, eu vou fazer contigo. E determinou hora e dia para a morte de Elias. E naquele momento, Elias se abateu espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E ele encontrou com a sua humanidade e disse: Senhor, basta. Eu não quero prosseguir mais, Senhor. Já é o meu fim. Mas naquele momento, Deus o alimenta, revigora as suas forças. E com a força daquela comida, ele levanta após comer e beber, conforme o versículo 8, levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E diga-se de passagem, Horebe, um local peculiar de Deus para nos tratar, para nos moldar. Ali a sarça ardia. Moisés se despiu dos seus calçados, da sua preparação carnal, o sentimento que era na força do braço, também fugido,
de Midian, pois a terra era santa, o local era santo, o propósito era de Deus na vida de Moisés. Pela mesma forma, as tábuas da lei no Monte Horebe foram entregues para Moisés. Em algum momento da vida, como aplicação, nessa breve reflexão, Deus nos faz chegar até Horebe, para Ele tratar a nossa humanidade, para Ele tratar as nossas feridas e dizer, olha, eu sou Deus, essas adversidades não vai te levar à morte, não desfaleça, você está ferido, abatido, mas não é para a morte, é para a glória do meu nome. Levante a cabeça, alimente, caminhe mais um pouco. E no versículo que nós lemos para essa reflexão, Elias estava encavernado, enclausulado na caverna. E às vezes ficamos assim, entramos no quarto, não queremos sair, não atendemos a voz do cônjuge, dos filhos, e não alimentamos e ficamos isolados, desligados. E Elias estava nesse contexto. E é bem verdade que houve vento, terremoto, fogo, e Elias, que estava acostumado a presenciar esses sinais da natureza, essas manifestações, em momento algum isso chamou a atenção de Elias. Ele ficou parado na caverna. Mas de repente, o versículo 13 nos diz que, aliás, o versículo 12 nos diz que após passar esses sinais, essas tempestades, terremoto, fogo, ele ouviu uma voz mansa e delicada. Aleluia! E eu vejo que chega um momento em nossa vida, no relacionamento conjugal, familiar, relacionamento interpessoal e até ministerial, que não é muito barulho, tempestade, agitações, ativismo eclesiástico, mas é o momento de você entrar numa introspecção espiritual de quem eu sou, qual o meu chamado, qual o limite, e ouvir uma voz mansa, delicada do Senhor, para te afagar, para cuidar, para massagear a sua dor, a sua ferida, como um bálsamo na sua alma. E Elias precisava daquilo, naquele momento, uma voz mansa e delicada. Assim ele levantou. Ele pegou sua capa, cobriu-se e saiu. Ele fez a menção, o ato, a ação de levantar. Ele levantou da caverna escura, saiu, foi até a porta da caverna. Aleluia! Eu não sei qual o sinal que Deus vai te dar para te levantar dessa cama, desse seu estado de prostração espiritual, ministerial, decepção, cansaço, mágoa, feridas, mas eu sei que vai passar. Todo terremoto, todo fogo, toda agitação, todo barulho, todos os ruídos, todas as oposições, você vai conseguir entrar num estado de paz, equilíbrio emocional, sem a depressão, de ouvir a voz mansa de Jesus. Aleluia! E você por si só vai se levantar. Você vai agir. Você vai recobrar as suas forças espirituais, físicas, frente ao teu legado, na tua casa, na tua igreja. E você vai sair da caverna e vai chegar à porta do propósito e dizer: Senhor, fale comigo mais uma vez. Eu quero ouvir a tua voz meiga, mansa e suave. E Elias, nesse contexto, ele ouviu a voz do Senhor, não mais na cama, não mais no fundo da caverna. Ele saiu e veio até a porta da caverna, da entrada, e ouviu uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? O teu lugar não é aí. Você está no local errado, numa posição errada.
O propósito que eu tenho para ti, eu não terminei ainda. O que fazes aqui? E o verso 14 nos diz que ele responde com seus fundamentos, com as suas ideias, com as suas convicções, e até ferido. Ele diz: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram o teu concerto. Eu estava magoado com isso. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E agora buscam tirar a minha vida. No seu zelo extremo, Elias cometeu o erro de pensar que naquele momento ele seria a solução para o plano salvífico integral para Israel. E Deus tinha mais 100 que Obadias estava alimentando com pão e água, e depois mais 7.000 que não mancharam as suas vestes, não se curvaram aos Balaíns, os remanescentes. E Deus usaria ainda o seu substituto, o profeta Eliseu, outros reis, outras dispensações, e iria tratar por mais algum tempo a infidelidade de Israel. E ele não se deu conta que o plano de Deus é eterno, o nosso Deus é eterno, o plano dele é infinito e nós somos finitos, passageiros, substituíveis, e que ele é Deus, que ele reina. Mas o Senhor disse: olha, Elias, volta pelo teu caminho, o caminho que eu tinha designado para ti. Volte pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e eu tenho mais algumas atividades para ti. Tu pediu a morte, tu não vai morrer. Eu sei que tu não estás incitando suicídio, mas tu quer descansar, aliviar a sua carga. Tu não quer mais o confronto, a batalha, a guerra espiritual, mas eu tenho para ti, Elias, mais um pouco. Tu quer a morte? Eu não vou te dar a morte. Eu vou te fortalecer, eu vou revigorar as tuas forças físicas, materiais, espirituais e psicológicas, que é muito notório nos dias de hoje para grandes líderes, pastores, presidentes, setoriais e demais pessoas que lidam no relacionamento interpessoal diário, atendendo diversas demandas e lidando com frustrações, opressões, acusações, oposições, nesse meio sutil desse mundo que jaz no maligno. Bem como Elias sofreu essa pressão frente a essa ameaça de morte, temeu, mas o Senhor revigorou as suas forças. Elias, eu vou te esconder, eu vou te preservar em vida. Levante, tu não vai morrer assim. Eu quero que o teu fim termine com honra, com graça. Tu vai ungir mais 2 reis. Tu vai ungir mais 2 reis e vai preparar o seu substituto, Eliseu. E assim ele o fez. E o Senhor disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Concluindo, amados, nós temos o nosso lado emocional. Nós, vez por outras, encontramos com a nossa humanidade, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas psicológicas, frente ao embate e à demanda ministerial proposta. Mas aprenda com Jesus, pois o jugo dele é suave e leve,
E tem momentos na caminhada que nós precisamos recorrer diariamente, constantemente ao nosso Senhor Jesus. E alguns fardos que nos rodeiam, que você insiste em carregar, você tem que fazer a troca diariamente. Pega esse fardo, deixa na cruz, querido irmão, querida irmã, querido obreiro, pastor. Deixa na cruz, não carregue isso. O plano é de Deus. Tem coisas que só a eternidade vai revelar. E o joio só Ele vai tirar. E precisamos ter muita sabedoria, equilíbrio para conviver, lidar nesse tempo de adversidade. Tempos trabalhosos, que o apóstolo Paulo falou. Tempos de oposição, de falsos mestres, falsos profetas, de acusadores. Tempo de várias pessoas que querem minar a fé, manipular a fé. E através de fake news, através de injustiça social, mancha de caráter, legado, quer parar a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor diz, olha, venha a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, com princípio de depressão, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Aleluia. E por isso nós decidimos e optamos viver de valor em valor, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. E esse jugo é a cruz de Cristo. E nós renunciamos o nosso eu, as nossas vontades, e estamos crucificados em Cristo. E como Paulo diz, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia. E no texto de Mateus 11, 28 e 30, o texto diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode passar anos, décadas, com Cristo será suave a tua cruz, o teu chamado ministerial. Sem depressão, sem medo, sem angústia, e o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, a tua família, os teus filhos, netos, o teu nome, a tua esposa, a tua posteridade será blindada pela palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Mal nenhum chegará à tua tenda, pois o Senhor vela em cumprir a sua palavra e proteger os que são teus. E como diz a palavra de Deus, quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Que o Senhor nos sustente e nos guarde no dia mau, no dia da adversidade, onde deparamos com a nossa humanidade, nesses dias que estamos mais sensíveis e vulneráveis a tantas pressões e confrontos. Mas a palavra do Senhor, bem-aventurados sois vós, quando injuriados, perseguidos, porque assim também foram os profetas que foram antes de vós. Mas alegrai-vos no Senhor, pois o nosso nome está escrito no livro da vida, e Ele é fiel e justo para nos defender e nos guardar até o fim. Para encerrar, como diz o apóstolo Paulo em sua carreira ministerial, após embates dramáticos, marcantes no seu ministério, ele diz, eu combati um bom combate, o combate foi bom, eu terminei a minha carreira, eu fui até o final daquilo que o Senhor me delegou, confiou em mim. Eu não perdi a fé, eu guardei a fé. E o que me resta é a coroa de justiça. Ele pede por justiça.
Ele não ostenta nenhum outro tipo de coroa, a não ser, Senhor, faça justiça pelo meu legado, pela minha carreira, pela minha fé, pelo meu trabalho. Fica firme no Senhor Jesus. Ele vai te sustentar. Continue ouvindo a voz mansa do Senhor Jesus. Saia da caverna. Vença esses períodos de fragilidade da sua humanidade. Muito em breve, esse corpo corruptível que se abate, que se entristece, será transformado em um corpo de glória e estaremos com o Senhor, além do Rio Azul, eternamente com Ele. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.